Te
Aleluia. Continue glorificando ao Senhor. Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Senhor. Nós já podemos sentir a tua presença. Ela é real em nosso meio. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Toma primazia neste lugar. Este lugar é teu. Esses corpos é teu. Aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Fale com Deus nessa noite. Agradeça por mais uma semana de vitória, uma semana de livramento, a qual eu e você estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus nessa noite. Aleluia, Senhor.
Amém? Vamos cantar novamente. Oh, aleluia, Senhor. Nós temos muita certeza que essa luta não vai matar, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Santo és tu. Santo és tu. Desespero me toma,
sentido muito, mas muito amados. Pois a palavra que sair da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Que bom ver alguns irmãos nos visitando. A irmã Alda, né, irmã? É Alda, né, seu nome? Ada. Está nos visitando. É sogra. O pastor Luizinho, que já nos deixou, né, irmã? E hoje ela está aqui nos visitando. Foi a convite do irmão ali. Ela disse, mas tem igreja aí? Eu disse, tem, eu estou indo para lá. Então seja muito bem-vinda, você, o nosso amado irmão. E todos vocês que estão nessa noite aqui, minha amiga Ana, que também está nos prestigiando, a nós não, ao Senhor, né? Porque aqui nós não estamos aqui para fazer show, fazer outra coisa, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Mas seja muito bem-vinda nesta casa de oração, em nome de sua família. Que Deus nos abençoe, não só hoje, mas sempre. Hoje nós estamos no primeiro domingo, no segundo domingo do mês, primeiro dia da semana, ceia do Senhor. E nós estamos com uma série de ministrações que fala sobre o Pai Nosso. Semana passada foi o último dia do ensino sobre venha o teu reino. Muito bem ensinado, muito bem explicado, para nós entendermos o reino dos céus e o reino de Deus. Olha, mais uma visitante aqui que eu encontrei com ela lá na casa da irmã Graça, e hoje ela veio aqui nos visitar. Glória a Deus por isso, amém? Seja muito bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Então nós vamos falar sobre seja feita a tua vontade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos ver o que o Espírito Santo vai ministrar no meu e no seu coração. E na semana seguinte, o missionário Marcelo vai falar sobre a vontade de Deus. Ele vai fazer um estudo e trazer para nós mais esclarecimento sobre o que diz a vontade de Deus para nós. E no próximo será o pão nosso de cada dia, que o pastor Dilei também vai trazer para nós com esse ensino. E na próxima vai falando sobre perdoar as nossas ofensas, como perdoamos aquele que nos ofende. Sabemos que essa aí não é tão fácil. Falar é fácil, difícil é praticar. Porque muitas vezes aquele que nos ofende, a gente diz assim, mas eu não merecia. Mas o Senhor diz que quem não perdoar não será perdoado. Então, para que eu e você sejamos perdoados, nós também temos que perdoar. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: venha o teu reino, e foi falado semana passada, não, nas semanas antecessora a essa que nós estamos agora, mas nós vamos frisar que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Existe uma passagem muito especial para nós, que foi quando Jesus clamou a Deus para que ele não viesse sofrer o que ele sofreu, mas aprove ao Senhor fazer Jesus sofrer para que nós fôssemos salvos. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eis aqui a sua palavra traz vida, porque a letra mata, mas quem traz vida é o teu Espírito. Então que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de vivificar sua palavra dentro de nós, trabalha na nossa mente e no nosso coração, para que a nossa mente, através dos problemas, dificuldade, adversidade, ansiedade, possa roubar a semente que será plantada nessa noite, para que ela possa chegar até o nosso coração e assim gerar fé, e a fé vai gerar confiança, e a confiança gerará milagre. Por isso fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Mateus capítulo 26, para a gente dar continuidade, seja feita a tua vontade. Essa daqui é uma das mais fortes e acho a mais importante vontade de Deus para a nossa vida. Mas não foi feito por nós, foi feito pelo nosso Senhor.
vocês. Diz assim a palavra do Senhor. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim como tu queres. Então, a vontade de Deus para nossas vidas era que Jesus viesse sobre essa terra para nos salvar. Com muita dor e muito sofrimento, Ele fez a vontade do Pai se cumprir. Conosco não será diferente. Muitas vezes o que Deus vai pedir para mim e para você pode trazer para você dois sofrimentos, mas isso é a vontade do Pai. Mas o missionário Marcelo vai trazer essa mensagem com mais detalhes, mais revelações, porque nós vamos nos deter hoje na ceia do Senhor. Amém? Então a vontade de Deus para nós é que a gente faça a sua vontade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Como nós estamos na ceia do Senhor, e muitas vezes nós deixamos a ceia só uma partezinha, mas nós sabemos que ela é mais importante do que qualquer outro culto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Irmãos, preste muita atenção no que você vai aprender hoje, porque eu também me surpreendi muito com esse ensinamento. Mas se for necessário a gente aprender o que diz a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 diz assim: Mas nisso agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informando que quando se reúne na igreja existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Vamos parar aqui um pouquinho. O que Paulo está aqui nos ilustrando? Que é bom que aconteça o que é errado e o que é certo, o que obedece e o que não obedece, para que só assim nós possamos ver quem é que faz a vontade do Pai. E ele estava dizendo: eu não estou aqui para elogiar, e também não estou aqui para condenar. Eu estou aqui para mostrar que entre vocês existe um grupo que está dividido. E ele fala como acontece essa divisão. E quando essa divisão acontece, nós podemos ver quem está servindo e obedecendo, ou quem não está servindo e nem obedecendo aquilo que diz a palavra de Deus. E isso se faz necessário, não para a condenação daquele que está em rebeldia ou em desobediência, mas para que ele possa se consertar. Amém? Aí ele vem para cá no versículo 21. Não, 20. Porque, pois, se reúnem no mesmo lugar, e não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que não têm? E posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiar. Aí é que está a chave, irmão, da importância da ceia. Nós estamos só acostumados em receber o pão e o suco de uva se mistura
pedindo reavivamento. Mas sem unidade, sem comunhão, não tem como Deus reavivar a sua fé para que você viva como viveu os nossos irmãos lá no passado. Se lá no passado acontecia a divisão, acontecia o partidarismo, imagine hoje, né, irmãos? Que já tem mais de 2025 anos que Cristo veio sobre essa terra e fundou a igreja do Senhor. Então Paulo estava falando para aquele povo que tinha o hábito, não, irmão, não é hábito, era a essência de se reunir em comunhão no primeiro dia da semana, em uma mesa da comunhão. Aonde tem comida, o nosso adversário entra, porque ele sabe que a mesa é lugar de comunhão. E por causa disso, muitos de nós está perdendo o que acontecia lá na igreja primitiva, ou na igreja verdadeira de Cristo. E por isso que o Senhor trouxe para nós essa essência de nós participarmos da mesa da comunhão. Cada um traz um pouco, e esse pouco se torna muito, mas para dividir de igual forma e de igual maneira para todos. Porque era isso que Paulo estava falando, porque uns traziam, mas eles comiam logo e não deixavam para os outros que chegavam depois. E era isso que ele estava condenando, irmãos. A falta de unidade. Vamos continuar. No 23, aí ele vem, né, com a mensagem que a gente ouve em todas as ceias do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. E porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Eu não sou acostumado a trazer esboço de outros pregadores. Geralmente, o Senhor me dá revelação quando eu estou meditando na palavra. Mas eu achei ela completa e necessária para eu ensinar vocês através da ceia. E assim diz essa apostila que fala sobre a ceia do Senhor. Paulo abre nessa sessão dizendo algo chocante: nisto que vou dizer não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas para pior. A reunião da igreja, que deveria ser momento de edificação, estava se tornando motivo de escândalo. Naquela época, a ceia do Senhor acontecia dentro de um banquete comunitário chamado ágape. Os membros traziam comida e repartiam entre si. Mas em Corinto, a desigualdade social estava evidente. Os ricos chegavam cedo e se fartavam, os pobres, muitos escravos, que só podiam chegar depois do trabalho, ficavam sem nada. Alguns estavam até embriagados, enquanto outros passavam fome. Isso revela não apenas a falta de amor, mas uma contradição ao Evangelho, que une pobres e ricos na mesma mesa. A palavra usada por Paulo para divisão não se refere apenas a opiniões diferentes, mas a ruptura reais dentro da comunidade. Ou seja, a própria ceia, que deveria simbolizar unidade
estava expondo facções e desigualdades. Culto sem amor, culto vazio. Podemos cantar, pregar, cear, mas se há egoísmo, falta de unidade, não é culto verdadeiro. Ceia denuncia nosso coração. Por que a ceia denuncia o nosso coração? Não estou falando só essa ceia, estou falando da ceia que é a mesa da comunhão. Se eu posso trazer algo melhor, eu vou trazer qualquer coisa. O meu coração demonstra que eu tenho o quê? Avareza. Isso é para condenação? Não. É para eu me examinar e poder mudar a minha conduta. Porque, irmãos, se você não pode trazer algo caro, rico, Deus sabe. Agora, se você pode trazer o melhor e você não traz, Deus também está vendo. Porque nós temos que fazer para o Senhor o melhor. Deus come, irmão. Me responda, Deus come. Come através de você, porque Ele está dentro de você. Então, quando você traz um prato de comida, um bolo, você está dando para Deus, porque Deus habita dentro do seu irmão, através do Espírito Santo de Deus. Então, era isso que Paulo estava condenando. As pessoas não entenderam o sentido da ceia, quando Jesus disse: eu estou partindo o meu corpo para todos. Ele não fez acepção de pessoas. Mas hoje nós queremos fazer isso, irmãos, como era lá no passado. E essa igreja, irmão, só tinha, parece, 30 anos de nascida, porque foi na época que Paulo se converteu. Mas mesmo assim, tão fresquinha, tão recente, ela já tinha essa conduta. Imagine hoje, irmãos, que já se passaram muito tempo da igreja genuína, do derramar do Espírito sobre a igreja do Senhor. Mas é isso que Ele quer trazer para nós, esse ensinamento do que é verdadeiramente a ceia do Senhor e a mesa da comunhão, aonde nós seremos apreciados por Deus. Ele vai sondar o meu e o seu coração para ver se existe algum caminho mau, para que a gente entenda e compreenda que nós temos que ser exemplo dentro e fora de uma casa de oração. Aí ele diz: quando participamos sem discernir o corpo de Cristo, a igreja, mostramos que estamos apenas repetindo ritual, não celebrando a cruz. Quando a igreja celebra a ceia, mas continua dividida por fofoca, disputa de posição ou indiferença com os necessitados. E é o mesmo problema de Corinto. O pão e o vinho não podem se separar da prática do amor, da reconciliação e da partilha. Irmão, ninguém pode cear se não tiver amor, se não for generoso, se não souber servir o reino do Senhor, que é a obra. Nós aprendemos nas semanas seguintes sobre o reino dos céus e o reino de Deus. Ninguém é salvo pela obra, mas aquele que é salvo precisa fazer a obra do Senhor, e com excelência. Não é de qualquer jeito e nem da maneira que nós queremos. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Paulo está nos ensinando: não adianta celebrar a mesa de Cristo se não vivermos como família de Cristo. Nós precisamos ser família, independente do modo sanguíneo que eu e você tenha. Mas como cristão, nós temos o mesmo sangue, a mesma carne de Cristo, e nós temos que nos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros. Isso é igreja de Cristo. E era isso que Paulo estava batendo na mesma tecla, porque uns comiam à vontade, enquanto que outros passavam fome. Irmão, enquanto a dor do meu irmão não for a minha dor, eu não posso dizer que eu sou de Cristo. Enquanto
tinha pecado, era perfeito, mas mesmo assim ele se entregou para todos nós que somos pecadores. E como é que nós não queremos fazer nada pelos nossos irmãos? Como é que nós não queremos dar nada de nós para os nossos irmãos? E aí ele vai mais. Paulo não inventa nada novo. Ele diz claramente: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso mostra que a ceia não é uma tradição humana, mas uma instituição do próprio Cristo. Ele recorda juntamente da última ceia, na noite que Jesus foi traído, e coloca Cristo no centro da prática. Muitos de nós, irmãos, porque eu, é Cristo e sempre será Cristo. Nós não podemos tirar Cristo da centralização da igreja do Senhor. Porque eu fiz, porque eu faço. Não é Cristo que faz através de mim e através de você. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Ele recorda no momento. Não, já passamos aqui. O pão simboliza o quê? O corpo de Cristo entregue na cruz. Jesus partiu o pão, a imagem da entrega voluntária. O cálice, o símbolo da nova aliança, sangue, que significa um pacto solene. Nova, não apenas no sentido recente, mas de superior à eterna em comparação à antiga. Assim a ceia aponta para o sacrifício substitutivo de Cristo. Seu corpo foi dado e seu sangue derramado, inaugurando um novo relacionamento entre Deus e o homem. A ordem de Jesus foi fazer isso em memória de mim. Memória não é apenas lembrar, no sentido mental. Isso significa tornar presente um acontecimento passado de modo vivo e ativo. Quando você olha para cá, você não está vendo um pão, você está vendo Cristo aqui, representado no madeiro, a qual Ele levou o meu e o seu pecado. Nunca pode olhar para uma cruz como se fosse só um símbolo. É a representação viva do sacrifício daquele que era, que é e que há de vir, virá nos buscar. Aqui não é um tecido, aqui não é um objeto, aqui representa o que Ele fez, em memória dele. Todas as vezes que você olhar, você vai ver o sacrifício genuíno e verdadeiro que Cristo fez. A ceia não é superstição. O pão e o cálice não viram literalmente o corpo e o sangue, mas são símbolos vivos que nos ligam ao sacrifício de Cristo. A ceia não é só para lembrar da triste morte, mas também celebração da vitória de Cristo sobre o pecado. Participar da ceia é declarar: minha vida está firmada na cruz e na nova aliança. Participar da ceia é declarar que nós tomamos o cálice e comemos o pão, reafirmando que vivemos não por mérito próprio, mas pela graça e misericórdia do Cordeiro. Ceia é mais do que momento litúrgico, é o reencontro com a cruz, reafirmando a aliança e o anúncio da nova esperança. Porque todas as vezes que comete este pão e bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia não é apenas um ato de lembrança íntima, mas um ato público de proclamação. Cada vez que participamos dela, a igreja está pregando o Evangelho com símbolos visíveis. O verbo anunciar significa declarar publicamente, proclamar com autoridade. Não só uma expressão pessoal, é testemunho coletivo. O tempo verbal usado indica uma ação contínua. Cada celebração da ceia é uma nova pregação da cruz. Ou seja, quando a igreja ceia, ela não apenas recebe, mas proclama a mensagem central da fé cristã. Dimensão dupla da ceia. Para trás, aponta para a cruz, lembrando o sacrifício perfeito de Cristo. Para frente, aponta para o futuro, anunciando que Ele voltará. A ceia, portanto, memória e esperança. Quando participo da ceia, estou dizendo em alto e bom som: eu creio na morte e na ressurreição de Cristo. A ceia é a evangelização
O termo culpado do corpo e do sangue mostra que qual atitude é respeitosa do direito ao sacrifício de Cristo, tratando a ceia como algo comum. Os coríntios estavam fazendo da ceia uma refeição de status, ignorando os pobres, participando sem unidade, sem arrependimento, sem discernimento do corpo de Cristo. Isso transformava um momento santo no ritual hipócrita. É isso que nós temos que entender, irmãos. E quando nós tomamos a ceia, e quando diz para que nós não venhamos cear de forma indignamente, ele está falando a forma com a qual eu me identifico com a ceia do Senhor. É só um pão, é só um suco de uva. Não! Ali representa o sacrifício do nosso Senhor e Salvador, quando Ele levou sobre si a nossa doença, quando Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós fomos curados e sarados. É isso que a ceia representa, é isso que ela simboliza, o sacrifício daquele que não tinha pecado para salvar os pecadores. E é isso que ele está dizendo: quando você come só um pão e bebe só um suco, você não sabe o que você está fazendo, você até entristece o coração do Senhor por não saber que esse momento é tudo que a igreja precisa para relembrar e relembrar e relembrar que veio na terra o Salvador, que ressuscitou, e Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele tem que me encontrar santo e irrepreensível nele, com caráter aprovado, com a mente renovada, com o corpo santificado, para que Ele possa ver em mim a essência de Cristo. Mas ninguém está mais se importando com isso, irmãos. Eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, porque é graça, e graça, mas a graça tem um preço, e o preço é renúncia, é obediência, é viver para Cristo. Isso é que é graça. Mas enquanto a igreja não entender isso, ela vai ofender a memória e tudo aquilo que Cristo fez para que ela fosse salva. Participar indignamente é tomar a ceia, já vimos isso, né? É tomar a ceia sem arrependimento, vivendo no pecado, sem desejo de mudança. Participar com espírito de divisão, ódio, desprezo ao irmão. Tratar a ceia como um rito vazio, sem consciência do que significa. É isso que diz tomar a ceia indignamente. O chamado não é para se afastar, mas para se preparar. Quando o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo para você deixar de cear, ele está dizendo para você se arrepender e depois cear. O chamado não é para se afastar, mas para se preparar. Paulo não disse: não participe, mas examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O caminho é o exame, a confissão é a reconciliação. Não fuga da mesa. Porque muitos dizem: eu não vou cear porque eu estou em pecado. Ela está perdendo o direito de ter na sua vida a comunhão com aquele que é tudo que nós precisamos. Porque prefere o pecado e não o arrependimento. A ceia não é para os perfeitos, mas para os que reconhecem sua imperfeição e se rendem à cruz. Participar indignamente é negar na prática o próprio evangelho que ela anuncia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice. Aqui está o equilíbrio. Paulo diz: examine-se. E não, Paulo não diz examine-se e não participe, mas examine-se e assim participe. Ou seja, a ceia não é para nos afastar, mas para nos aproximar de Cristo em arrependimento e fé. Examinar significa provar, testar, avaliar cuidadosamente, usado para testar metais e verificar sua pureza. A ideia é que cada um deve olhar para o próprio coração, discernir se participa de forma sincera, consciente e em comunhão com Cristo e com a igreja. Não é autoexame para a condenação, mas para a purificação. Alguns em Corinto estavam tomando a
filtro para excluir pessoas. Antes da ceia, ore e pergunte: estou vivendo em arrependimento ou no pecado, sem querer mudar? Estou em comunhão com meus irmãos ou guardando rancor? Reconheço que dependo da cruz e não de mim mesmo. O exame pessoal nos chama a confessar pecados, reconciliar relacionamentos, renovar nossa fé em Cristo. Não é um exame para se sentir digno, mas para lembrar que a dignidade vem de Cristo e não de nós. Paulo escreve algo forte: por causa disto, há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Em outras palavras, a maneira leviana como alguns participam da ceia trouxe consequências espirituais e até físicas para a comunidade de Corinto. Termo fraco pode indicar fraqueza espiritual, falta de vigor na fé. Doente sugere até enfermidade reais como resultado de disciplina. Tem muitos doentes para quê? Para condenação. Muitos crentes para quê? Para ficar sofrendo? Não, para que haja conserto, para que haja alinhamento com o céu. Deus não deixa vir nada para a nossa vida que seja para destruição. Ele traz para trazer aprendizado e arrependimento. Era isso que Paulo estava dizendo. E muitos que dormem é metáfora usada por Paulo para a morte dos crentes. Quando eu não sei o que é a ceia do Senhor, espiritualmente eu fico como se eu estivesse morto. E eu preciso que o Senhor me traga vida de novo para que eu possa viver unido com os meus irmãos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que Deus, em sua soberania, pode aplicar disciplina, inclusive na saúde ou até na vida física, para proteger a santidade da igreja. Deus pode fazer, trazer enfermidade, problemas, para que a gente possa se consertar e viver a vida digna que Jesus preparou para nós. A disciplina de Deus é amorosa, mas Paulo completa: mas quando julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados como o mundo. A disciplina não é vingança, mas graça corretiva. Deus não corrige para destruir, mas para restaurar e evitar a condenação eterna. A ceia exige reverência. Não posso tratá-la como um ritual automático ou refeição comum. O pecado não confessado das consequências reais. O exame pessoal e a disciplina de Deus são um convite ao arrependimento. A disciplina é sinal de amor. Assim como o pai corrige o filho para protegê-lo, Deus nos corrige para nos salvar. Assim, a oportunidade de restauração, ela não é apenas memória, mas também momento de recomeço e graça para o coração quebrantado. A ceia não é tradição de calendário, é memória viva da cruz. Participar uma vez por mês ou uma vez por semana não é o mais importante, é o essencial, é participar com consciência e aí anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Participar indignamente não é ser imperfeito, mas ser leviano. Não existe crente perfeito para a ceia, todos somos pecadores. O erro está em participar sem arrependimento, sem discernimento ou em espírito de divisão. Examine pessoal. O exame é pessoal e não é afastamento, é aproximação. O objetivo não é impedir que você participe, mas que você venha à mesa com o coração quebrantado, reconhecendo a sua dependência da graça. A ceia nos chama à unidade. Não posso cear em paz em Cristo enquanto guardar rancor do meu irmão. A mesa é a comunhão primeiro com o Senhor, depois com o corpo dele, que é a igreja. A ceia anuncia algo profético. Cada vez que celebramos, pregamos o evangelho em silêncio. Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Isso deve nos levar a viver vigilante e cheio de esperança. Em resumo, a ceia não é um ritual, é um relacionamento. Ela une o passado, cruz, presente, comunhão, futuro, a volta de Cristo. É isso que a ceia representa. A partir de hoje, irmãos, nós vamos ter em cada ceia do Senhor a mesa da comunhão. Se você hoje não trouxe, por que você não deu importância? Na próxima, dê importância. Não é o que você vai trazer, mas como você vai trazer. Você pode trazer um pão com ovo. Se for o seu melhor, será aceito por Deus. Mas se você trouxer um frango assado, mas não for de coração, Deus não vai aceitar. Quando Paulo fala sobre oferta, ele diz sempre
seu coração. Não por tristeza, nem por vanglória, mas com alegria. Nós precisamos ser generosos. Essa é a marca de Cristo. Essa é a essência de Cristo. Ninguém pode dizer que é cristão se não for generoso. Eu tenho que ser generoso com a minha oferta, com o meu dízimo e com aquilo que eu vou trazer para compartilhar com os meus irmãos. Isso é ser igreja. Isso é ser de Cristo. Aí no seu lugar, faça a sua oração. Como disse Paulo, se examine. Querido Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por esse entendimento, esse conhecimento, essa revelação que veio dos altos céus. Muitos de nós talvez fazíamos o ritual de ceia da forma e da maneira que muitos fomos ensinados, mas nunca com essa profundidade. Os nossos irmãos no passado sempre estavam reunidos à mesa, comendo o pão, dividindo tudo, porque tudo era de todos. Nós falamos tanto em reavivamento, em que o Senhor derrama seu Espírito sobre nós. Mas para que queremos o teu Espírito, se não for para fazer a sua vontade? Para que queremos um reavivamento, se não for para viver como Cristo quer que vivamos? Por isso, nessa hora, nesse momento, fala conosco, Senhor. Aquilo que nós precisamos mudar, como disse Paulo, não é para condenação, é para o exame. É para nos examinarmos, para não sermos condenados por ele. Por isso, nessa hora, nesse momento, solta o Espírito e o poder de nos convencer. Nenhum outro ser pode nos convencer. Solta o Espírito Santo. Nós aprendemos que Cristo está em cada um dos meus irmãos. Então, quando meu irmão come, é Cristo que está comendo. Quando meu irmão bebe, é Cristo que está bebendo. E se a gente quer servir a Cristo, nós temos que servir uns aos outros. Que isso possa penetrar no nosso coração. E que a próxima ceia que nós viermos a participar, nós possamos entender que aquele que morreu e ressuscitou, pagou um alto preço, para que em memória dele participemos da ceia, e até que ele venha, nós estejamos em união, em comunhão e reconciliação com o Pai, com o Filho, com o Espírito que está na igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da tua glória. Vamos lá, quer me ajudar? Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Quando começa a Bíblia, fala: flua rio de vida aqui, que as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória.
E você pode adorar ou se examinar. Porque o Espírito Santo vai passear por este lugar, sondando neste coração. Vivo Deus, manifesta o teu poder, revelando o peso da tua glória. Espírito vivo, deixa Deus tocar, manifesta o teu poder, tua face queremos ver. Verdade, Senhor. E conhecer. Você sabe a línguas. Olha aqui. Edifica a sua vida. Vou chamar o pastor Júlio e a pastora Nete para servir a ceia, Senhor. Glórias, glórias, glórias. Aleluia. Pai querido, Pai amado, eis aí o plano de vocês. Aprendemos o que significa ceiar indignamente. Não queremos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós queremos celebrar e reverenciar essa nova aliança que foi firmada com o corpo e com o sangue de Cristo. E através do pão que você mistura, nós vamos fazer como disse o apóstolo Paulo, em memória de Cristo, vamos participar da ceia do Senhor. Te damos graça, te damos graça, te damos graças, em nome de Jesus. Pode servir.
Dê graças a Deus. Assim como fez Jesus, que deu graças, nós te damos graças, Senhor. Não por este pão, mas pelo sacrifício do teu filho, a qual o seu corpo foi moído, traspassado, dilacerado pelos açoites, pagando a nossa dívida e levando os nossos pecados. É com reverência no nosso coração, com grande gratidão e muita alegria que nós comemos essas partículas de pão em nome de Jesus. Pode comer. Mastigue bem, porque foi assim que o corpo dele foi moído, moído, moído. Cada chibatada era uma doença, uma enfermidade que ele estava levando no seu corpo. Cada gota de sangue derramado era o preço que ele estava pagando pelo meu e pelo seu pecado. Da mesma forma, Senhor, este cálice de uva, Senhor, mistura, representa o sacrifício de uma nova aliança, onde fomos reconciliados em Cristo Jesus, para ter um livre acesso a Ti. O véu do tempo se rasgou. Nós podemos hoje dobrar os nossos joelhos, orar a Ti, agradecer a Ti, pedir a Ti, através do que está escrito na Sua palavra. E com reverência, te dando graças, nós vamos participar da ceia do Senhor e até que Ele venha, assim faremos. Levamos todos. Você pode agradecer a Deus esse símbolo tão real que Jesus veio, morreu, ressuscitou
Obrigado por nos sustentar. Não deixar com que nada nos falte, porque Tu és o nosso bom pastor. Nós queremos Te agradecer e Te glorificar por tudo que temos e por tudo que somos. Nós queremos dizer no físico e no espiritual que Tu és o nosso Senhor. Que não temos nada com mamon. Que o espírito da avareza, da cobiça, da idolatria não tem lugar no nosso coração. Porque o nosso coração pertence a Ti. E tudo que nos foi dado é pela graça, é pela misericórdia. Nós só estamos aqui devolvendo para a obra do Senhor, que precisa se manter nessa terra. Por isso nós Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Que nos ajude, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensa. O Senhor abençoa a recompensa. O Senhor abençoa a recompensa. Abençoa os Teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça, paz e alegria, abençoando o Seu pão de cada dia ao Senhor. Amém. Várias colocamos diante do Senhor. O dízimo e as ofertas do povo que o Senhor elegeu, o amado Senhor Jesus. Nós aqui como igreja, Pai, glorificamos, exaltamos o Teu nome, declarando no físico e no espiritual que as ofertas, o dízimo pertencem ao Senhor. Pela Sua fidelidade, pelo Seu amor e cuidado com cada um de nós Te agradecemos e nós Te bendizemos como nosso Deus, nosso Pai, nosso pastor e o nosso provedor. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Pai, nós colocamos agora a igreja do Senhor sobre a nação brasileira. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde o certo é errado e o errado se tornou certo. Mas agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Por isso nós clamamos pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor venha sobre esta terra chamada Brasil e faça a Sua vontade prevalecer, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja, Senhor, uma mudança de mente e de coração sobre todos os moradores dessa nação chamada Brasil. Nós Te pedimos, Pai, entra com providência dessas causas que para nós é impossível, mas para Ti não é impossível. Nós colocamos, Pai, essas reuniões que vão ter durante essa semana toda no estado do Pará. Não sabemos os acertos, não sabemos as alianças, as práticas que estão por trás de tudo que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Não deixa que nenhum mal nos suceda, nenhuma praga entre na nossa casa e toque na nossa família, em nome de Jesus. Como nós fizemos, usamos o suco de uva sem mistura para passar nos umbrais da porta das nossas casas, e nós sabemos que já existe um selo, uma marca, uma aliança que nos protege de todo e qualquer mal. Se portais foram abertos, se pessoas com intenções más, com orações, com pactos e alianças que não vêm do Senhor, fizerem acontecer algum mal, guarda e protege as nossas casas, todas as nossas famílias, em nome de Jesus. Da mesma forma, nós colocamos os pedidos de oração. Clamamos pela Tua infinita misericórdia por todos os irmãos que aqui lançaram aos Seus pés os seus pedidos, as suas orações, os seus clamores, nomes, famílias aqui representadas precisando da Tua ajuda e do Teu socorro. Vai aonde nós não podemos ir, faça o que nós não podemos fazer, mas aonde a gente puder ir, aquilo que nós podemos fazer, que a gente faça. Como igreja, nós queremos ser sal, queremos ser luz, queremos ser sacerdote para a nossa geração, e nós queremos fazer com que a Sua bênção chegue até os lugares mais distantes. Por isso nós abençoamos e consagramos essa
adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Glória a Deus. Olha, fique sentadinho no seu lugar, nós vamos encerrar. Nós vamos servir, né, a mesa da comunhão. A próxima vez nós vamos trazer uma mesa para cá e todo mundo vai se servir, tá? Mas como foi o primeiro momento, nós vamos servir vocês. Mas na próxima ceia nós vamos fazer a mesa, aí cada um vai trazer e cada um vai se servir à vontade. Alguém que fala alguma coisa, quer dar algum testemunho? Se você quiser, esse é o momento. Pode vir aqui à frente, dê o seu testemunho, fale o que você quiser. Se não, não vou dizer para você calar para sempre, porque senão você pode ficar mudo. Eu não quero que você fique mudo. Amém? Então ninguém quer falar nada, então vamos agradecer. Pai, nós queremos te agradecer pela semana que passou, pela semana que se inicia, pelas bênçãos, pelo milagre, pelas maravilhas, também pelas lutas, pelas dificuldades, pelas adversidades, porque tudo que nós passamos é propósito, é ensino, é transformação, é mudança que vem do Senhor. Obrigado por nos ajudar, nos fortalecer, nos renovar dia por dia para cada momento e situação que possamos passar ou enfrentar. Continua no controle de todas as coisas. Que teu Espírito Santo esteja sempre em nós e que através de nós ele possa fluir com rios de águas vivas e alcançar pessoas que estão precisando da sua ajuda. Obrigado pelos nossos irmãos que estão nos visitando hoje. Pai querido, nós não sabemos o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe. Vai, Senhor, provendo na vida deles, de acordo com aquilo que o Senhor já preparou. Só entrega, meu Pai. Entrega esse favor que eles não merecem, mas o Senhor é Deus misericordioso, compassivo e muito amoroso. E que na vida deles aconteça grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas, para que eles possam testemunhar do teu amor, do teu cuidado para com as suas vidas e com todas as suas famílias. Obrigado por tudo, Pai. Nos leva-nos em paz, nos dê um sono tranquilo e reparador. Toda a sua graça e misericórdia se renovar sobre toda a terra. Nós possamos te adorar na beleza da tua santidade e te servir com toda a força do nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.